Mas, no geral, é aqui onde a gente consegue configurar isso. Outra coisa interessante também, ó, rotação. Então, se eu fizer uma rotação em 90 graus, ó, porque, por exemplo, eu aplico uma textura de madeira. Ah, eu usei isso aqui, ó. Por exemplo, coloquei aqui madeiras que eu tinha feito, né? Que eu falei, eu uso muito esse piso, uso mesmo. Inclusive, estava naquele render que eu mostrei para vocês. Mas eu não quero a madeira assim, eu quero a madeira. Então, eu posso vir aqui, ó, clicando nele e mudo para 90 graus. E aí eu mudo, ou seja, eu estou rotacionando a minha textura só, estou rotacionando o piso, nem nada. Então, a gente consegue criar umas inversões aqui bem bacanas, tá? Vou virar aqui minha textura. Então, essa aqui são as formas mais simples e práticas do dia a dia para estar aplicando textura, tá? Não tem problema. De novo, isso aqui é para questão de render, tá? Então a gente já está se preparando para fazer o render. Então, dentro da aba Cozinhas, a gente tem aqui, ó, a aba Tampos e Prateleiras. E dentro da aba Tampos e Prateleiras, aqui embaixo, a gente tem tampos, prateleiras, tamponamentos. Sara, qual que é a diferença entre eles? Não muitas, né? A questão é que o tampo, ele acaba criando, ele não cria emendas. Então, ele é uma peça um pouquinho complicada, eu não recomendo que vocês usem agora. Então, já vai direto pro tamponamento, que é a peça que a gente quer, com ela que a gente vai trabalhar, para não ter confusão, tá? O que que acontece? Cozinhas, tampos e prateleiras, tamponamentos. Aí, de novo, ele tem aqui separado inferior, superior, nenhuma. Só para esclarecer, por que que existe então, né? Toda vez que a gente produz uma peça dentro do Promob, se a gente conecta com um plano de corte bem configurado certinho, cada peça sai uma etiqueta. Essa etiqueta tem o nome da peça, a origem dela, a medida, onde que vai acabamento. Se é uma porta, por exemplo, vai a informação do furo da dobradiça. Então, ele tem toda essa informação rastreável. E dentro dos tamponamentos, se eu, por exemplo, quisesse, eu vou separar os tamponamentos dos armários de cima para os tamponamentos dos armários de baixo. Você poderia fazer essa separação. Não faz muito sentido, porque normalmente o tamponamento de cima, ele já é, como é que chama? Ele já é mais curto, né? Ele é estreito. E o de baixo é maior. Então, para que complicar, né? Mas existe, tá aqui. Aqui a gente pode também já escolher a espessura, tá? Mas caso não, a gente pode mudar nas propriedades. Mas no geral, você pode já deixar ela aqui. Aí, coisas importantes, tá? Que eu vou pedir de novo, vocês vão acompanhando o que eu vou fazendo e depois vocês fazem para não se perder olhando para a tela de vocês e não ver o botão que eu clico. Então, aqui a gente consegue selecionar uma peça, eu vou trazer ela aqui para o meu projeto, ó, padrão. O que que vai acontecer? O tamponamento, como eu falei, ele é um pedaço de MDF. Qual o tamanho desse pedaço? A princípio, ele vai seguir uma lógica de eu vou ocupar o espaço que eu tiver. Então, se essa parede aqui tivesse 5 metros, ele tentaria ocupar 5 metros de parede. Ou seja, ele vai tentar construir o máximo, ele vai preencher, vou usar esse termo aqui, tá? Por quê? Porque sim, porque ele segue essa lógica. Tanto é que ele vai colocar aqui, ó, a dimensão do módulo, ou seja, do tamponamento, excedeu a dimensão máxima. Por quê? Ele nunca vai passar do limite de uma chapa de MDF. Como eu falei, o tamponamento ele é um pedaço de MDF. Qual o tamanho do pedaço? Pode ser a chapa inteira. 2,75 por 1,83. E ele não vai ultrapassar essa medida porque não existe MDF de 3 metros. Então aqui ele vai ter um ponto. Porém, como ele segue essa lógica de tentar preencher o máximo de espaço possível, ele vai tentar criar o quê? Vários outros pedaços, que é o que ele está falando aqui, ó. Deseja inserir mais módulos para ajustar essa dimensão? Ou seja, como ele está tentando preencher a parede inteira e o MDF não deu, ele está perguntando: você quer colocar mais peças para preencher esse espaço? Eu vou colocar sim, mas a maioria das vezes a gente coloca não, só para vocês verem o que acontece. Então, o que ele fez? Ó, ele colocou a chapa inteira e mais um pedaço para completar o tamanho da parede. Então, o tamponamento ele tem esse cuidadozinho, que aí sempre quando a gente colocar uma peça, ele pode tentar preencher o espaço inteiro. Então, quando a gente insere, no geral, a gente coloca para essa informação aqui, não. E aqui um adendo especial, assim, né? Toda vez que aparecer uma caixinha de pop-up com uma caixinha de texto, calma, leia.
Com calma. Não é vírus, não morde. Lê o que ele tá falando. Que... Às vezes no desespero a gente vai e fecha. E aí toda vez que você fala, mas o que que essa caixinha tá me enchendo o saco? E às vezes ela tá te passando uma informação importante. Vocês vão ver isso. Clicar aqui não, tá? Então aqui tá o meu MDF inteiro. Tem Promob que ele vem configurado para ter uma medida de 1,20 por 30. Então ele não aparece essa mensagem. Tem várias situações, tá? Muda um pouquinho de Promob para Promob. No nosso caso aqui, ele sempre vai tentar essa coisa exagerada, tá? Vamos supor que a gente vai construir um nicho. Esse nicho ele vai ter 1,20, 1.200 de largura por 350 de profundidade. Tô determinando aqui, tá? Então eu vou pegar esse meu primeiro tamponamento e aí eu vou colocar ele nessa medida. 1.200 por 350, certo? Então eu peguei a primeira peça, coloquei na medida aqui, trouxe pro meio só pra gente trabalhar melhor. Aí agora é a questão que a gente começa a usar muito o reposicionar. Ó, que delícia. Vai ficar maravilhoso. O que que a gente precisa aqui, ó? A gente primeiro precisa criar uma cópia de cima, ou seja, para fazer base de baixo, base de cima, e duas laterais. Beleza? Tranquilo, né? Eu vou duplicar essa peça, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Posso pegar o tamponamento e pôr a medida? Pode, né? Mas aqui no caso eu vou duplicar. Então a gente tem aqui, ó, dentro das ferramentas, o Ctrl D ou o botãozinho duplicar, tanto faz. Vou duplicar ele. E todas as vezes que eu usar o botão duplicar, ele vai aparecer a minha janela de reposicionar forçadamente. Então, às vezes o pessoal acha que conhece essa ferramenta reposicionar, mas é porque eu uso o botão duplicar, porque é a mesma janela, tá? Mesma janelinha. Só a questão que a gente tem esse atalho para forçar essa janela para criar a relação que a gente quer. Mas o duplicar também faz isso. Então aqui ele está mostrando, ó, tá um do lado do outro. Vou fazer o quê? Vou dar um clique aqui para cima. Olha só que bonito. Tá um em cima do outro. E aqui, inclusive, ó, cota Z de 18, né? Porque é a diferença do material. Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, mais 350. E aí ele já dá essa distância para mim. Dou um OK. Já tô com a minha base de baixo e a base de cima. Legal, tá? Tamo indo, tamo indo. Agora eu vou criar, por exemplo, as laterais, né? Como é que eu criaria essas laterais usando a mesma peça? Comprei, não peguei outra, não comprei, ó. É ótimo, né? Banco Imobiliário, comprar a peça. Dupliquei de novo a minha base de baixo. E aqui outra questão do reposicionar, ó. De novo, tá um do lado do outro? Legal. Agora eu vou criar uma rotação. Então lembra das bolinhas que eu falei para vocês, ó? Cuidado com as bolinhas. Por quê? A bolinha vermelha, ela é um eixo fixo. E a bolinha preta, qualquer bolinha preta que eu pegar aqui, ó, eu consigo arrastar e ao invés dela se mexer, ela gira. No caso aqui, eu fiz um giro de 90 graus. Se eu viesse aqui e digitasse 90, funcionaria também, tá? Então, eu criei aqui, eu fiz uma rotação da peça. Por que que eu consigo fazer isso aqui? Porque a janela de reposicionar, lembra? É um objeto conversando com o outro. Se eu quero que ele se alinhe, que ele gire, mas tudo um em relação ao outro. Então, eu estou criando essa conexão entre as duas peças. Ó, aqui, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, tá até para dentro, né? Ele girou e foi para dentro. Se eu vir aqui na planta baixa e der um cliquezinho para fora, ó, eu até alinho ele para fora. Então, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo um objeto conversar com o outro, seja em rotação, seja em movimentação, mas eles estão se conversando. Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso aqui, ó, vou criar outro giro, ó, vou criar um giro, ele veio para frente. Então, eu consigo fazer vários tipos de movimentação aqui de um objeto conversando com o outro, de uma forma super simples e prática. Essa janelinha é um pouquinho chata de mexer, porque você tem que ter essa noção do que eu estou vendo de frente, do que eu estou vendo de cima. Então, é muito. Quase todas as ferramentas aqui é uma questão de aptidão, gente. Sabe quando você vai se acostumando com o carro, você está aprendendo a dirigir, você vai se acostumando a trocar de marcha, você vai sentindo o carro. Então, são ferramentas que a gente vai praticando. Eu dou um norte aqui, funciona desse jeito. E vocês vão praticar, né? Justamente para vocês conseguirem se relacionar. Mas o que é importante é vocês decorarem que dá para fazer isso aqui.
Porque conforme vocês vão pegando a manha, você fala, meu, a Sarah me ensinou e eu sei que dá pra fazer isso. Então eu sei que no começo é difícil, que vocês falam, meu, eu girei a peça de tudo quanto é jeito até eu conseguir, mas a Sarah fez, então eu sei que dá pra fazer. E a ideia é essa mesmo. Vocês peguem essa noção aqui pra depois ir praticando. Então, criei aqui meu tamponamentozinho, né? Girei ele, ajustei ele aqui, né, para ele ficar alinhadinho. Sara, por que que você ajustou usando a janela de baixo? Hum, porque isso aqui tem muita pegadinha, meus amigos. Vou voltar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Porque se eu clico aqui, ó, olha o que acontece. Ele foi para cima. Vou tentar dar um zoom generoso aqui, ó. Vou voltar. Se eu simplesmente clico aqui para fora, ó, ele tem um grande risco de alinhar para cima. Porque o que manda é essas linhas cinzas. Então, eu cliquei do lado de fora, mas eu cliquei da linha para cima. Se eu tivesse clicado para cá, ó, ele alinha para baixo. Então, aqui a maioria das vezes é onde o pessoal se confunde. Ó, porque ele tá alinhadinho. Mas se eu só fizer isso aqui, ele corre para cima. Então, as duas formas de visualizar a janela, às vezes é formas de você ter cliques mais seguro. Então, aqui, ó, eu movo todo o corpo e eu não perco esse alinhamento. Ah, mas e se eu tivesse feito por cima, né? Por exemplo, aqui, ó. Né? Aí eu poderia, por exemplo, aqui, ó, no Z18, 0. Então aqui você consegue, meu, olha o tanto de coisa que dá para fazer. Dá para somar, diminuir, alinhar. Se eu pegar essa bolinha aqui, ó, e fizer assim, ele vem. Se eu fizer ele para cá, ele vem. Ele cria uma espécie de imã. Coisa importante também, ó. A bolinha vermelha é essa daqui. Mas se eu der um clique com o direito em qualquer bolinha preta, a bolinha vermelha ela muda de lugar. E agora o meu eixo fixo é esse. E aí eu consigo, por exemplo, fazer isso aqui. Ah, e se eu quiser que seja um meia minha bolinha vermelha? Só dá um clique com o botão direito. Então você consegue. Isso aqui tem infinidade de coisas que dá para fazer. E olha que interessante, por exemplo, ó, se eu mudo isso aqui para cá, ali na planta baixa, eu virei ele para frente, certo? E agora a minha visualização mudou. E aí eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Então, combinando as duas janelinhas, a gente tem vários tipos de eixo que a gente consegue trabalhar. E aí essa aqui, por exemplo, viraria o fundo do meu nicho, que é o que eu vou fazer. Olha que bagunça. Agora, coisas interessantes, tá? Que aí eu amo os arquitetos. Eles gostam de fazer isso. Eles fazem um detalhamento e colocam. Ah, eu quero um armário de, vamos supor, sei lá, um armário de 1 metro e eu quero 2 vãos livres de 50 centímetros cada. Minha senhora, o MDF tem espessura. Se eu fizer um armário de 1 metro, eu vou ter descontos da espessura. Então, às vezes a gente não se atenta na espessura do MDF que consome espaço. Né? Não tem como. Tem como eu ter um armário de 1 metro total e 2 vãos de 50 centímetros cada. Ou eu vou ter um armário de 1 e pouquinho, né? Ele vai ser um pouquinho maior, ou eu vou ter vãos menores. Aqui é a mesma coisa. Como eu coloquei uma distância aqui de uma prateleira para outra de 350, para eu fazer minha lateral, eu tenho que considerar o quê? As minhas espessuras. Por exemplo, aqui, colocar 350 mais, no caso eu vou colocar mais 36, por quê? Mais 18 da parte de baixo e mais 18 da base de cima. E aí eu tenho um nicho de 386. Ah, mas eu quero que o nicho tenha a medida total de 350. Beleza. Você tem que fazer aqui, ó, a lateral de 350. E aí aqui, ao invés de ter 350, você vai ter que colocar menos 18 da base de cima, menos 18 da base de baixo, ou menos 36, né? Arredondando. E aí o seu interno vai ter 314. Então, para qualquer coisa que vocês forem construir, não se esqueçam das espessuras. Eu propositalmente fiz isso aqui ó, com 1.200 para a gente conseguir ilustrar no começo, mas o ideal é a mesma coisa, eu fazer 1.200 menos 36. Por quê? Porque eu tenho que descontar as laterais, que aí quando eu fechar um nicho, aí por fora, a medida total, aí sim vai ser 1.200. Vou zerar aqui, ó. Então eu consigo ter essa diferença das medidas. Parece bobagem, mas no dia a dia a gente esquece. Ou então, que é o que acontece muito, o pessoal pega projeto da arquiteta, aí ela fala, eu quero exatamente esse vão, só que ela não considerou as espessuras.
E aí você faz o ajuste. Aí a pessoa fica brigando, não, mas eu queria uma prateleira de 35, de tanto. Você fala, tá, mas tem a espessura do material. Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que explicar. E eu dou essa ênfase porque cabe a quem for fazer a marcenaria explicar isso para pessoa que for comprar, o cliente, o arquiteto, enfim. Porque não necessariamente eles precisam ter essa informação, eles têm essa informação. Alguém vai sobrar para alguém. No caso, para nós, entendeu? Então, às vezes a gente lida com algumas perguntas, e isso é muito. Qualquer profissão tem isso, né? Pra gente tem coisas que são super bobas, mas que para as pessoas nunca são, entendeu? Então, eu brinco que eu tenho minha contabilidade e eles devem me odiar, porque todo mês eu faço a mesma pergunta para eles, eles me explicam 25 vezes, eu não entendo, eles devem pensar que eu sou uma burra. Mas assim, não é minha obrigação entender, entendeu? Para eles deve ser super. Eles às vezes até respondem, não, mas isso aqui é tal coisa. Eu falo, sei lá o que você tá falando, entendeu? Então, às vezes a gente lida com algumas coisinhas que parecem bobagem, mas para quem tá de fora, não é. Então, sempre considerem isso aí, que é bem importante. Vamos supor que eu criei aqui minha base aqui, né? Vou criar minha segunda lateral agora. O que que eu vou fazer? Vou duplicar minha peça. E aqui é um jeito interessante da gente fazer isso também, tá? Então, lembra que a gente tinha aqui as duas peças, né? E aí, o que que a gente fez? A gente girou a peça, certo? Na hora que a gente estava construindo o nicho, tinha as duas madeirinhas. Pegamos uma madeirinha e giramos. A partir desse momento, essa madeira tá assim, certo? E o Promob entende que ela tá em pé. O que que acontece? Quando eu duplico aqui, tá vendo a minha janela aqui no Promob, né? Tá vendo que parece que elas estão deitadas, mas na verdade elas estão em pé? Pois é, porque o Promob ele ajustou pra gente. Então a gente estava ele em pé lá dentro do Promob, mas nessa janelinha de reposicionar, ele para nos ajudar, ele deitou ela, mas ela tá em pé. Puxa, Sara, isso é pior. Pois é. Então, essa é às vezes que a gente odeia o nosso amigo Promob. Então, se você olhar assim, é como se fosse que a gente está olhando de pescoço torto, entendeu? Eu explico isso porque no dia a dia vocês vão rotacionar peças e quando vocês abrirem rotacionar, vocês não vão identificar as peças. É normal isso acontecer. Porque tem essa questão, o Promob ele volta para o padrão, mas a gente rotacionou. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Olhando, deveria estar assim, né? Não deveria estar desse jeito, mas ela tá tortinha. Então, quando eu clicar aqui para cima, olha o que vai acontecer. Vai vir para frente. Porque é como se fosse que a gente está olhando isso aqui de lado. Eu sei que é confuso, mas, de novo, é uma questão de habituar a ferramenta, porque ela pensa dessa forma. Eu estou só mostrando para vocês como que ela pensa. Só para mostrar como que ela pensa, para vocês entenderem como que isso vai se comportar, tá? Então, aí de novo, pecinhas que estão assim, e a gente está só visualizando elas deitadinhas, mas elas estão lá no Promob certinho. Então, quando a gente clicou para cima, é como se fosse que ele fez esse alinhamento aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui em cima na sua humilde telinha. Minha vida de TikToker aqui, tá? Coisas que dá pra gente fazer agora, tá? Eu posso aumentar a minha medida aqui, colocar, por exemplo, mais 1.200, e aí a minha peça já vai para lá. Ou, que é o que eu prefiro fazer também, eu posso, por exemplo, pegar e forçar a minha janelinha a reposicionar, ó, pegar aqui com o botão direito, levo até a minha lateral, e aí sim eu vou estar tendo uma visualização até melhor, ó. E aí eu dou um clique aqui, e aí o meu nicho vai para o lugar, que também é uma coisa show de bola, tá? Então, ou o clássico, né? Vou colocar aqui. Eu também posso pegar essa peça e colocá-la aqui. O que a gente tem agora, gente? Outra ferramentazinha, tá? Que é para vocês irem pegando a noção. Então, voltando aqui no na nossa janelinha de módulos, a gente tem aqui os tamponamentos. E aí a gente tem uma série de botõezinhos aqui, certo? Neste cantinho aqui, a gente tem esse botãozinho aqui, ó. Orientação de inserção. O que é esse botão? Tá vendo que ele tá no desenho de uma prateleira? Ele tá assim, né? Então, olhando, ele tá uma madeirinha desse jeito.
que ele quer dizer com essa madeirinha aqui? Que é a posição padrão, tá? Horizontal. Se eu clicar aqui, ele vai dar várias formas, ó. Horizontal, vertical, né? Então eu consigo selecionar como que eu quero que esse objeto seja inserido. Vocês separaram que toda vez que eu trouxe um objeto novo, ele veio assim, né? A prateleira ela veio dessa forma. Se eu mudar, por exemplo, para vertical, e eu trouxer aqui um novo tamponamento, ó, ele vai vir em pé. Entendeu? Então ele. Ah, Sara, então eu poderia ter colocado essas duas peças e ter pego novas peças na vertical? Poderia. É o terceiro caminho, tá? Você também pode fazer dessa forma. Agora, uma que eu gosto bastante, que ajuda e que é bem legal. Se eu construir bem meu nicho, se as peças estão bem encaixadinhas, não estão tortas, não estão vazadas, lembra que eu falei que o tamponamento ele preenche o espaço que ele tem? Se eu vir aqui, por exemplo, e colocar horizontal no plano, selecionei aqui, horizontal no plano, e puxar um tamponamento para dentro do meu nicho, vou soltar aqui, ó. Eu vou criar o quê? O fundo do meu nicho. Olha só que maravilhoso. Sem fazer nada. Por quê? Porque ele preencheu o espaço que eu dei para ele. Então, como eu construí o nicho certinho, e eu coloquei essa posição de horizontal no plano, que ele é como se fosse uma chapa virada para a parede, né? Vou colocar aqui, ó. Ele entendeu e aí ele fez esse fundo. Coisas que são importantes, muito importantes. Essa janelinha aqui, essa opção aqui de orientação de inserção, ela serve para qualquer coisa. Então, se vocês não voltarem para o horizontal, quando vocês voltarem a construir, e aí vocês vão pegar qualquer armário aqui, deixa eu pegar um balcão pra você ver, e não mudar, ele vai começar a vir torto, tá? Então, caso aconteça isso com vocês, é porque vocês não voltaram para a posição padrão, que é horizontal, tá? Então, é uma ferramenta que ela tá aqui, ó, e ela não diz respeito só a tamponamentos, ela diz respeito a qualquer item da biblioteca. Então, tampos, prateleiras, tamponamentos, aqui a gente consegue selecionar. Então, três formas para um tamponamento. Primeiro, automático. Seleciono meus módulos lá e faço o contorno. Coisas que eu não deveria ensinar. Tem gente que faz o seguinte, faz uma geometria, editar tamponamentos e faz um giro, né? Tipo isso aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. É um caminho? É um caminho. É o melhor caminho? Não sei dizer. Ó, por exemplo, faz uma geometria qualquer e ativa aqui, ó, editar tamponamentos. E aí você dá a volta. Eu criei uma geometria, normal. E aí você. Opa! Ele não se comporta. Tem hora que ele se comporta bem, tem hora que não. Então, assim, às vezes o crime não compensa. Ah, porque ele leu a face errada da geometria. Por isso. Então, assim, às vezes o crime não compensa. Sendo bem sincera, ó, ele tá lendo em pé, ó. Ele tá lendo que isso aqui é o topo e não isso daqui. Mas dá. Tem gente que pega um armário, né? E aí faz o tamponamento, coloca o armário na medida, faz o tamponamento e depois deleta o armário. Também funciona. E tem vários caminhos, né? Só não esqueça de deletar o armário para você não mandar de brinde pro cliente, né? E tem esse caminho que a gente constrói ele manualmente, tá? Agora deixa eu seguinte aqui. Beleza. Pera aí, deixa eu só arrumar minha bagunça aqui. Se eu vier, por exemplo, aqui, ó, meus armários estão com, deixa eu ver, 40, nossa, 43 de profundidade. Beleza. Vou inserir um tamponamento, vou colocar aqui. Esses armários têm, quanto que eles têm? 77, 14, 21. Vou colocar aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, esse caminho aqui, ó, 2.100 por 450, colocar ele no lugar aqui, ó. Eu posso seguir esse mesmo caminho que eu falei para vocês, ó. Por exemplo, coloquei esse primeiro tamponamento,
Vou duplicar ele, colocar aqui, ó. Colocar ele embaixo. Vou dar a minha distância aqui de 35. E aí eu posso vir aqui, ó. Vertical. Tamponamento. Aí, ó. Beleza. E aí eu vou colocar ele na medida do... Aqui e aqui, só para ver a medida aqui. Só para vocês verem, a gente já vai fazer isso juntos, tá? Vou colocar ele na medida aqui, 930. Beleza. Por 50. Ó, entende? Eu consigo criar esse nicho que ele já tá fazendo aqui a vez de tamponamento, mais uma base para o meu nicho aqui. E aí eu já tô criando. Ah, e agora eu consigo criar uma outra lateral, diminuir a medida dele, né? Posso fazer, por exemplo, aqui, ó, que eu coloquei, fiz os mesmos 35, ó. Duplicar essa peça aqui, colocar olhando de frente. E aí, por exemplo, ó, eu posso alinhar essa lateral que eu criei com o meu porta-temperos. Por quê? Porque eu quero que o meu nicho, ele vá só até meu porta-temperos, ó. E aí agora eu pego e determino coloco o nicho só na minha distância aqui. Então, tá vendo aqui que a gente vai conseguindo criar uma série de coisas. Vou colocar aqui, ó, 350. Aqui, ó. E aí a gente tem aqui 1385. Então a gente consegue criar uma série de coisas. Olha o tanto de coisa que dá para fazer com tamponamento. É muito variado mesmo. Então, aqui, 350. Eu vou ficando de 15 aqui, mas tá bom. Então a gente consegue criar aqui, ó, um nicho que está fazendo tamponamento, tudo fazendo basicamente isso. Pega uma peça, diz a medida dela e gira essa peça, tá? Então eu queria muito que vocês exercitassem a parte de cima. Por isso que eu falei, foca em construir a parte de baixo. Na minha opinião, Sara, a parte de baixo é a mais fácil da cozinha. Porque a de cima tem isso, você tem que alinhar. E, por exemplo, se eu crio um armário aqui, é muito bacana que esse armário ele esteja alinhado com o meu armário de baixo. Porque aí visualmente essa coisa fica mais estética, né? Então a gente usa muita janela de reposicionar, usa muito esses tamponamentos, esses giros de tamponamento. Então eu tô passando esse conjunto de ferramentas porque a ideia é que vocês façam a cozinha, a parte de cima de vocês, da maneira como vocês acharem interessante. Então eu tô passando essa série de ferramentas para vocês irem vendo. Eles falam, meu, gostei mais dessa daqui, gostei mais dessa daqui. O que é importante vocês se atentarem? De novo com eu e minhas madeirinhas, né? Tá muito fina essas madeirinhas. Vou juntar duas aqui pra dar uma engordada aqui, né? Só pra vocês verem melhor. Lembra que a gente falou das 3 dimensões, né? Então eu tenho largura, profundidade e, né, a tal da altura. Deixa eu pegar um. Sempre é importante vocês verem, no nosso caso aqui, ó, minha base de baixo, ó, 1385, legal, 450 de profundidade e 15, no meu caso aqui tá 15, né, de altura. Gente, se eu pegar essa madeira aqui, do jeito que tá aqui, e virar ela, a largura não continua sendo a largura? Eu só virei ela, certo? É o que acontece. Muita gente se confunde, porque quando eu clico aqui na minha... Ah, tem 930 de altura. Continua sendo largura. Porque a única coisa que eu fiz foi pegar essa peça e rotacionar ela. Mas a largura continua sendo largura. Profundidade continua sendo profundidade. E a altura, que no caso é a espessura do MDF, continua aqui. Então, quando vocês forem movimentar as peças, digitar as medidas, é só essa atenção que vocês têm que ter. De entender que se eu rotacionei a peça, tá tudo bem. Ela só tá visualmente rotacionada, mas largura continua sendo largura. Ele não muda a casinha só porque a gente girou a peça. Aqui nas dimensões, tá? Então aqui, ó, largura 930. Realmente, 930. Exato. Do jeito que a gente colocou aqui.
Se eu girar essa peça, como está no caso aqui, ó, largura 1.385. Então, isso não muda porque a gente girou a peça, tá? Às vezes, eu entendo que é um pouquinho difícil mesmo no começo, mas é para vocês irem se habituando quando vocês forem montar os nichos, os tamponamentos de vocês, tá bom? Mais um botão, mais um botão. Junto aqui com as ferramentas, a gente também tem essa daqui, ó, de movimentação. É uma ferramenta muito bacana. Eu, Sara, gosto de usar bastante porque eu acho que me ajuda, tá? Quando eu tô um pouquinho perdida, eu prefiro usar ela, porque ela é segura. Então, por exemplo, eu quero que aqui sobre, sei lá, 60, vamos supor. Você consegue usar isso aqui como uma forma de deslocar as peças. Você pode tanto clicar nessas setinhas aqui, quanto daqui, ó. Então, aqui, ó, azul positivo. Mesma coisa. Ela anda com a medida que eu colocar. Se eu colocar aqui, ó, azul negativo, ó, ele vai andar de 1 em 1. Ah, eu quero andar isso aqui 1 metro, 1.000, né? Ele anda 1 metro, aqui no caso. Então, você consegue usar ela como uma referência para deslocar, né, as peças, mas também aqui a gente tem, ó, rotação. Então, tem aqui, ó, por exemplo, ângulo de 90 graus. E aí a mesma coisa, ó, eu tenho aqui, ó, as setinhas, ó, e eu também posso mexer aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele gira a minha peça. Então, é uma outra forma da gente, bem visual, bem lúdica, de você conseguir ver o que você está fazendo. Aqui, por exemplo, eu quero que ela fique em sentido de prateleira. Eu giro ela, tá? Então, essa ferramenta aqui, ela é muito legal, porque você consegue visualizar, você gira a câmera aqui, né? Então, você consegue visualizar bem que movimento que ela vai fazer quando você clicar na setinha. Tanto se você clicar aqui, quanto se você clicar aqui na ferramenta. Mesma coisa, tá? Então, essa também é uma forma de você rotacionar as peças. Ah, eu posso, tô com um pouco de receio, vou colocar a medida, venho na movimentação, rotaciono ela e depois coloco no lugar. Também funciona, que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Então, vamos lá. Tem o tamponamento automático, tem essa questão que a gente falou, de eu ir duplicando as peças e girando elas usando só o reposicionar. Posso usar a ferramentazinha lá em cima de orientação de inserção para ir girando as minhas peças, ou posso colocar tudo como prateleira e ir usando aqui a rotação para ir girando e colocando as peças no lugar. Muitos caminhos, todos chegam a Roma. Toda estrada leva a Roma, mas é basicamente isso, tá? Eu sei que eu passei bastante coisa de uma vez agora. Mas é porque eu queria que você. É legal vocês verem essas possibilidades, que aí vocês falam, ah, vou tentar essa daqui, vou tentar essa eu achei legal, essa eu achei péssima, não vou. Vocês fiquem à vontade aí para montar a parte de cima de vocês, tá bom?